Olá, a salvação de Deus, parte 4. Vimos nos vídeos anteriores sobre Jesus, o nome dele é Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus significa salvação. Salvação de quê? Do pecado. Precisamos da salvação por causa do pecado. Precisamos ser livres dessa cadeia, desse grilhão, dessa corrente que prende a nossa vida. A gente viu no último vídeo que o pecado ele começa no interior, no coração. Não é simplesmente atos. Pecado é mais do que atos. Agora, hoje, quero falar sobre morrer para o pecado. No próprio texto que eu li no último vídeo, que Jesus falou sobre olhar para uma mulher e cobiçar, no coração cometer adultério, na sequência, em Mateus 5, no versículo 29, ele diz: se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira diante de ti. E no 30 ele diz: se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. E nos 2 versículos ele termina dizendo: é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Quando nós nos batizamos, nós estamos declarando que morremos para o pecado e ressuscitamos ou estamos vivos para Deus. Por isso que mergulhamos na água e levantamos para viver a vida para Deus. Mas de repente a gente descobre que a guerra contra o pecado continua, ainda que no batismo tenhamos tido aquele ato de fé e que vamos no final morrer totalmente para o pecado e estar vivo para Deus. Nós vemos essa luta, e Jesus resumiu isso em dois textos intrigantes. Ele diz: arrancar o olho direito ou cortar a mão direita. Muitos pegaram o olho direito, a mão direita e tentaram fazer elucubrações sobre isso. Mas eu creio que Jesus está falando do que é muito importante para nós, como o olho, como a mão. Porque a pessoa também, no passado, alguns cortaram literalmente a mão ou se açoitaram o seu corpo como se isso fosse ser libertação do pecado, e não é. Muitos erraram nisso. E nós podemos errar se tomamos esses 2 versículos de arrancar o olho ou cortar a mão literalmente. Porque o que nós precisamos entender, que Jesus está querendo nos ensinar, primeiro é o pecado mesmo, como ele afeta os membros do corpo, como ele afeta o corpo e as consequências. E a maior consequência do pecado é que Jesus morreu na cruz por causa do pecado. Jesus passou aquela vergonha toda, Jesus suou sangue no Getsêmani, Jesus foi para a cruz por causa do pecado. Paulo diz que aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Jesus foi aquele que nos justificou, dando a sua vida. Então o pecado é algo tão grave que foi necessário que ele morresse. A segunda questão é que ele fala aqui, é que o pecador vai ser lançado no inferno. Ele diz 2 vezes, é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, o que ele está dizendo? Que é melhor você perder coisas na sua vida, perder reputação, perder uma série de coisas que te levam ao pecado, do que você ir para o inferno. Jesus que disse isso. Então, o pecador, o corpo, o homem será lançado no inferno, que Deus não criou para o homem. O terceiro ponto aqui é que nós precisamos aprender a odiar o pecado, para que a gente chegue ao extremo de
perder coisas na nossa vida que são importantes para nós, porque nós odiamos o pecado. No Salmo 97 diz: vós que amais o Senhor, odiai o mal, odiai o pecado. Precisamos detestar o pecado na nossa vida. Precisamos detestar aquela raiz dentro de nós que produz atos pecaminosos. Os atos pecaminosos são um sinal do que o pecado está enraizado em nosso interior, no nosso coração. Por isso que quando Jesus nos salva, ele troca o nosso coração. E mesmo assim, esse coração ainda está sendo limpo, está sendo purificado. Aí vem o próximo ponto, é que precisamos ter um coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou sem santificação ninguém verá o Senhor. Então precisamos trabalhar junto com o Senhor para limpar o nosso coração. Então, e como nós trabalhamos? Como nós morremos para o pecado? Em Romanos 8:13, Paulo diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, ou satisfazendo as necessidades da carne, do corpo, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, primeiro, a gente não deve alimentar a carne. Aqui vai, arrancar o olho. Talvez seja você dizer para o seu olho: para de ver aquele programa de TV ou aquele vídeo de internet que tem sujeira, pecado, pornografia, violência, e que acaba te alimentando a sua alma, o seu coração, e te levando ao pecado. Então, isso literalmente seria arrancar o olho. Ou então, cortar a mão. Para de fazer coisas com o seu trabalho, com as suas mãos, que te induzam, te levem ao pecado, como pequenas desonestidades, né? E coisas semelhantes a essas que nós fazemos. E isso acaba retroalimentando nosso coração e nos induzindo ao pecado. O processo de santificação é um processo de um filho de Deus dar glória ao seu Pai. Quando nós trabalhamos junto com o Senhor, e se pelo Espírito nós fizermos morrer os atos do nosso corpo, nós viveremos. É pelo Espírito, é com o socorro do Espírito, é com a ajuda do Espírito, mas nós temos uma grande parceria nessa ajuda, que o Espírito está lá para nos dar o poder, né? O Espírito está lá para nos ajudar a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Pela ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado. Por isso precisamos aprender a sondar nossos corações, para que eles sejam limpos, para que um dia realmente vivamos para Deus. A pergunta final: você é salvo? Você foi salvo dos seus pecados que você cometeu na sua vida? Você está sendo salvo do seu pecado que habita dentro de você? E você será salvo finalmente na ressurreição dos mortos ou quando Jesus voltar? Essa é uma boa pergunta que cada um de nós precisa responder ao Senhor. Fica na paz, que Ele te revele os segredos da palavra dele. Um grande abraço.